Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu trago passo a passo de uma blusa de crochê com manga flare tecida com um fio bambu, que proporciona um toque macio e delicado, resultando em peças confortáveis e incríveis. O nível de dificuldade da blusa é básico para intermediário, então requer que você tenha aí um pouquinho mais de habilidade com o crochê para confeccioná-la. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a blusa, você vai precisar de 3 novelos do fio bambu na cor 82-63, agulha para crochê número 6 mm e 3 mm e meio, 2 marcadores de pontos, tesoura e fita métrica. O nível de dificuldade é básico para intermediário. A peça ensinada na videoaula é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Antes de dar início à blusa, é necessário que, com auxílio de uma fita métrica, você meça a circunferência total do busto. E com base nessa medida, você vai tecer as correntinhas, mas é importante que a quantidade de correntes seja múltiplo ou divisível por 2. Para começar, eu vou deixar aqui este fiozinho de início um pouquinho maior do que o habitual, cerca aí de 10 centímetros. Vou fazer o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente, e a partir dele eu vou fazer o número de correntes com base na medida da circunferência total do busto, sendo múltiplos ou divisíveis por 2. Finalizadas as correntes, agora vamos tecer para a primeira carreira um ponto alto para cada corrente de base, e observe que para esta primeira carreira, nós vamos tecer de maneira aberta. Ao término da carreira, nós vamos fazer a junção das duas pontas e aí sim vamos tecer o restante da blusa em carreiras circulares. Para começar, eu vou segurar a última corrente e vou tecer mais 2 correntinhas. Vou dar a laçada e vou inserir na quarta corrente. E aqui eu faço o segundo ponto alto. Vejam que essas 3 correntes elas contam como primeiro ponto. Agora eu vou fazer um pontinho para cada ponto de base. Finalizada a carreira de ponto alto, agora nós vamos esticar o cordão para que ele não enrole e vamos puxar a pontinha do outro lado. Então, vejam só que nós vamos fazer a junção dessas duas pontas. Bom, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir, pegando aqui na terceira correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, solto um pouquinho o fio para que ele não escape, e vejam só que este fiozinho do início, nós vamos amarrar pegando na primeira correntinha que tecemos no início. Então, eu vou inserir a agulha passando por dentro dessa corrente, vou puxar o fiozinho para dentro e vou fazer aqui 2 passadas do fio, 1 e 2. Pronto, feito o nozinho, agora nós vamos trabalhar de maneira circular. De que forma? Nós vamos tecer o pontinho tela para a carreira seguinte. Eu vou fazer aqui o total de 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço uma corrente de separação. Dou a laçada por um ponto, no próximo pontinho eu insiro e faço ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto faço ponto alto. Faço uma corrente, dou a laçada por um ponto, no próximo pontinho faço ponto alto. Então, nós vamos tecer o pontinho tela para a segunda carreira. Antes de finalizar a carreira, vejam só que sobrou um pontinho e é necessário que sobre porque nós precisamos pular um ponto. Então, eu vou fazer o último ponto sendo uma correntinha, pulo um ponto de base, insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início e faço ponto baixíssimo. Prontinho. Por isso a necessidade da quantidade de correntinhas lá no início ser múltiplos ou divisíveis por 2. Agora vamos fazer a próxima carreira distribuindo pontos altos. De que forma? Um ponto alto para um ponto alto de base e um ponto alto para o intervalo de uma corrente.
Para iniciar, vou tecer então 3 correntes, vou dar a laçada e dentro desse espaço vou tecer um ponto alto. Faço um ponto alto inserindo no ponto seguinte e um ponto alto dentro desse intervalo, ou melhor, desse espaço da correntinha. Nós vamos tecer a carreira dessa forma, distribuindo pontos altos. Para finalizar a terceira carreira, dou a laçada, insiro dentro desse intervalo e faço aqui pontinho alto. Insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, para a quarta carreira, nós vamos repetir o padrão do ponto tela. Então, um ponto alto, uma correntinha por um ponto de base. Vamos começar com 3 correntinhas e vamos fazer mais uma de intervalo. Dou a laçada por um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Faço uma correntinha por um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Então, vejam que nós vamos repetir essa sequência de pontos. Para uma carreira, vamos tecer pontos altos, para a próxima, ponto tela. Faço pontos altos e depois ponto tela. Bom, qual é a quantidade de carreiras que você tem que tecer para a sua blusa? Depende muito do que você deseja. Vamos supor que eu quero um cropped, então eu vou tecer a partir da linha da cintura até atingir o início do axila. Caso eu queira uma blusa um pouquinho mais comprida, eu faço a partir da linha do quadril, sentido ao início do axila. Bom, como eu desejo uma peça um pouquinho mais comprida, eu vou fazer a partir da linha do quadril até a altura do início do axila. A quantidade de carreiras varia e isso vai depender de acordo com a medida desejada da blusa, se vai ser um pouco mais comprida ou um pouquinho mais curta como um cropped. Então, eu vou dar sequência ao trabalho até atingir o número de carreiras conforme a medida desejada. E aqui eu teci o total de 24 carreiras, sempre alternando uma carreira de ponto alto com uma carreira de ponto tela. E lembrando que como eu quero uma blusa um pouquinho mais comprida, eu teci a partir da linha do quadril, sentido início do axila. Feito isso, você vai separar a parte da frente e a parte de trás. Vejam só que com o auxílio de um marcador, eu separo então esta parte para frente e esta parte aqui para trás. E é importante também que você finalize a última carreira que vai passar pela linha do axila sendo pontinho tela, para que o restante fique igual, idêntico à carreira circular. Porque a partir desta etapa circular, agora nós vamos tecer para fazer as cavas, as mangas e os ombros, carreiras lineares. Para iniciar tanto a parte da frente quanto a parte de trás, porque ambos os lados são idênticos, contendo a mesma quantidade de pontos e carreiras, nós vamos tecer para a próxima carreira pontinhos altos. Vejam só que nós finalizamos então a última carreira passando pela linha do axila com ponto tela e a carreira seguinte deve ser de ponto alto. Eu vou distribuir pontinhos altos começando por este ponto e vamos finalizar essa sequência de pontinhos altos até chegar aqui, que é a metade da blusa. Lembra que nós dividimos a blusa em 2 partes, sendo a parte de trás e a parte da frente. Então, para iniciar, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada e vou distribuir pontinhos altos ao longo desta carreira, respeitando a limitação dos marcadores. Finalizada a carreira de ponto alto, agora vamos tecer a carreira de ponto tela e observe que nós não vamos mais trabalhar em carreiras circulares, vamos tecer de forma linear, ou seja, carreiras de ida e volta. Bom, para iniciar a carreira de ponto tela, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto e mais uma correntinha de separação. Eu viro o trabalho, dou a laçada, insiro pulando um pontinho no próximo ponto de base e faço ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto de base, faço ponto alto. E aqui eu vou distribuir os pontinhos dessa forma até completar a carreira de ponto tela.
Para finalizar a carreira de ponto tela, faço uma corrente, pulo um ponto de base, insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto alto. Vejam só que nós estamos trabalhando no formato de carreiras lineares, ou seja, de ida e volta. Muita gente também conhece esse método como carreira reta. Bom, agora vamos tecer a próxima carreira sendo ponto alto. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando dentro desse intervalo e faço ponto alto. Nós vamos distribuir os pontinhos, sendo um ponto alto para o ponto de base e um ponto alto para o intervalo de uma corrente. Para finalizar, insiro então na terceira correntinha e faço aqui o último ponto alto. E agora eu vou reproduzir ponto tela, ponto alto, ponto tela, ponto alto, até atingir a medida da cava. E isso varia muito de tamanho para tamanho. Então aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, teça a quantidade de carreiras até atingir 18 centímetros de altura. Para tamanho M, teça a quantidade de carreiras até atingir 20 centímetros de altura. E para tamanho G, teça o número de carreiras até atingir 22 centímetros de altura. Então, você vai ficar atenta aos centímetros, ou seja, às medidas. Lembrando que a medida da cava é do centro do axila até a altura do ombro. Agora eu vou dar continuidade e vou tecer o número de carreiras correspondente ao tamanho M, que é o tamanho da peça que eu estou tecendo aqui na videoaula. Conforme mencionado anteriormente, para uma blusa tamanho M, é necessário tecer 20 centímetros de carreiras. Então, eu fiz aqui 20 centímetros, sempre alternando as carreiras, e eu tenho o total de 11 carreiras. Finalizada essa etapa, agora nós vamos cortar e arrematar o fio para fazer o outro lado. Então, eu corto o fiozinho, arremato e vou reproduzir a mesma quantidade de pontos e carreiras do outro lado da blusa. Agora, para este lado, eu vou tecer a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz anteriormente, para essa parte aqui. E para amarrar o fiozinho e dar sequência, é muito simples. Vejam que aqui neste pontinho alto eu dei início à etapa anterior, então agora eu pulo esse espaço, insiro a agulha pegando no ponto alto seguinte, passo o fiozinho e faço 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Se na carreira anterior nós temos o ponto tela, então para essa carreira nós vamos tecer ponto alto. Eu vou distribuir aqui um pontinho alto para cada ponto de base e para cada intervalo que nós temos na carreira anterior. Para finalizar, vejam só que nós temos aqui o último pontinho de base, dou a laçada, insiro e faço ponto alto. E agora eu vou voltar tecendo o pontinho tela como nós fizemos anteriormente. Vejam só que este lado aqui já foi finalizado e agora eu estou construindo a outra parte. Para isso, eu vou tecer o total de 3 correntinhas, faço mais uma, viro o trabalho e teço pontinho tela, pulo um ponto de base, no ponto seguinte insiro e faço ponto alto. Novamente uma correntinha, pulo um ponto de base, insiro e faço ponto alto. Bom, eu vou tecer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz deste outro lado, nesta outra etapa que já foi concluída. Então, eu vou alternar ponto tela, ponto alto, ponto tela, ponto alto, até completar o total de 11 carreiras para tamanho M. Finalizada a parte da frente e a parte de trás, nós vamos ter esse resultado, lembrando que ambas as partes são iguais, contendo a mesma quantidade de pontos e carreiras. Agora, nós vamos fazer a emenda nesta parte superior, fazendo a junção de 18 pontinhos na parte da frente com a parte de trás. Vamos fazer a emenda deste lado para formar a parte dos ombros e a cava e vamos reproduzir a mesma coisa deste outro lado para formar o outro ombro e a outra cava. Para fazer a junção, é necessário virar essas duas partes para o lado avesso, para que a costura não apareça.
Então vejam só que para esta segunda parte em que nós tecemos o segundo lado, tanto da parte da frente quanto a parte de trás, eu não precisei cortar e arrematar o fio, ele ainda está preso ao novelo. Então eu vou aproveitar este fiozinho que está preso ao novelo e já vou fazer a emenda direto no crochê. Lembrando que você pode também fazer a emenda dos ombros com auxílio de linha e agulha de costura ou até mesmo uma agulha de tapeçaria utilizando o fiozinho que nós estamos tecendo a peça. Para fazer a junção aqui dessa parte do ombro, nós vamos fazer a união com ponto baixíssimo. Então, eu vou reservar aqui o total de 18 pontos. Caso você queira um pouquinho mais fechado o ombro, é só fazer a junção de mais pontos. E um pouquinho mais solto, ou seja, com o decote mais solto, é só diminuir a quantidade de pontos para a emenda. Então, eu vou inserir pegando aqui no primeiro pontinho do outro lado e vou fazer ponto baixíssimo. Insiro no segundo ponto da parte da frente e no segundo ponto da parte de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. No terceiro ponto da parte da frente e no terceiro pontinho de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. Então, vou fazer a junção desta forma, unindo o total de 18 pontos. Para que você tenha ideia, a junção de 18 pontos equivalem aí cerca de 13 centímetros. Agora, nós vamos cortar, arrematar e fazer o outro ombro. Então, eu corto o fiozinho, arremato e agora eu vou fazer a junção de 18 pontos pelo lado avesso, como eu fiz anteriormente, para este lado aqui. Agora, para o outro lado do ombro, nós vamos fazer a união das duas partes de maneira idêntica, ou seja, nós vamos fazer a junção de 18 pontos da parte da frente e da parte de trás com ponto baixíssimo. Para isso, eu passo a agulha pegando nos primeiros pontos de cada carreira, puxo o fiozinho que está preso ao novelo e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, aí sim eu vou iniciar a junção dessas duas partes. Começo com uma correntinha para começar do primeiro ponto baixíssimo e insiro pegando no segundo ponto da parte da frente e no segundo ponto da parte de trás. Faço ponto baixíssimo no terceiro ponto da parte da frente, no terceiro ponto da parte de trás e faço ponto baixíssimo. Então, vou fazer a junção do total de 18 pontos, sendo da parte da frente e da parte de trás, como foi tecido anteriormente. Para finalizar o ombro, venho com a tesoura, corto o fio, arremato e pronto. Agora, nós vamos desvirar a peça para o lado direito e tecer as mangas. Antes de iniciar as mangas, é importante que você veja o resultado da emenda dos ombros. Então, para este lado, nós temos 18 pontos emendados. Vejam que eu já desvirei para o lado direito. E aqui nós temos uma cava que mede aproximadamente 20 centímetros, porque estamos fazendo uma blusa tamanho M. Nós temos o decote e aqui nós temos o outro lado também, com a junção de 18 pontos para o ombro e uma cava medindo aproximadamente 20 centímetros. Por isso que é necessário que ambos os lados sejam idênticos, ou seja, que possuam a mesma quantidade de pontos e carreiras para que todo esse restante dê certo. Agora, nós vamos dar início à confecção da manga a partir da cava. Para iniciar a manga, nós vamos amarrar o fiozinho nesta parte inferior aqui da cava, em que nós temos o axila, para que o encontro das carreiras do início e do término fique para a parte interna da manga, e assim nós vamos ter um melhor acabamento. Então, eu vou amarrar o fio, passando aqui pelo pontinho alto, puxo, faço 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. E feito isso, eu vou distribuir pontos altos. Então, eu vou inserir a agulha dentro do pontinho que eu fiz o nó, teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto. Para dentro desse intervalo, eu vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos iniciar a primeira carreira da manga com ponto alto. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço em que nós temos o ponto e faço um ponto alto.
Bom, agora nós vamos trabalhar distribuindo pontos pelas carreiras que nós tecemos para a parte da frente e para a parte de trás. E para contornar com ponto alto, eu vou fazer o seguinte, eu dou a laçada e insiro pegando no nozinho que separa uma carreira da outra. Então, insiro no nozinho e faço ponto alto. Dentro desse intervalo em que nós temos um ponto alto, eu preencho com ponto alto. Dou a laçada no nozinho que nós temos entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Dentro desse intervalo, preencho com ponto alto. Então, nós vamos distribuir pontinhos altos dessa forma, lembrando que a manga ela é tecida em carreiras circulares. Para finalizar a primeira carreira de ponto alto, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, nós vamos alternar carreiras de ponto tela e carreiras de ponto alto, como nós tecemos anteriormente para a confecção de toda a blusa. Nós vamos tecer dessa maneira, reproduzindo esse padrão da linha do ombro até metade do antebraço. E para isso é importante que o seu braço esteja dobrado, para que a sua manga não fique curta. Bom, então eu vou dar sequência, tecendo aqui a próxima carreira, sendo o pontinho tela. Então, aqui eu teci o total de 33 centímetros de carreira, que equivalem a 19 carreiras, sempre alternando ponto alto e ponto tela. Vejam só que a última carreira que eu fiz foi de ponto alto, e isso é super importante para as demais carreiras que eu vou tecer. Como eu desejo fazer uma manga flare, ou seja, uma manga mais soltinha, eu vou aumentar o número de pontos. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 correntinhas. Vou dar a laçada, vou pular apenas um ponto de base e no ponto seguinte eu vou fazer ponto alto. Novamente 2 correntinhas, pulo apenas um ponto de base, no ponto seguinte faço ponto alto. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, teço 2 correntes, insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Aqui eu coloquei um marcador de pontos para sinalizar a carreira com aumentos. Agora, eu vou tecer 3 correntinhas e vou distribuir para dentro desse espaço 2 pontos altos, porque eu fiz 2 correntes. Então, 1 e 2. Feito 2 pontinhos altos, dou a laçada para dentro desse espaço em que nós temos um pontinho, eu faço um ponto, e para esse intervalo em que nós temos 2 correntinhas, faço 2 pontos. Eu vou distribuir os pontinhos dessa forma até concluir a carreira. Para encerrar a carreira, vejam que aqui eu preenchi com 2 pontinhos altos, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, eu vou tecer o pontinho tela da seguinte forma, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais 2 correntes de separação. Dou a laçada, pulo 2 pontos de base e insiro no terceiro e faço ponto alto. Novamente, 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, no terceiro pontinho, insiro e faço ponto alto. Vejam só que dessa forma eu vou manter a mesma quantidade de pontos que eu fiz para a carreira anterior. Nós vamos aumentar apenas nessa carreira aqui de pontinho tela, em que nós acrescentamos 2 correntinhas, e no restante nós vamos manter a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou tecer dessa forma até completar a carreira. Para finalizar, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. E agora, eu vou reproduzir o mesmo padrão que eu fiz anteriormente. Vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada dentro desse espaço, como eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2. Feitos os 2 pontinhos, dou a laçada para dentro deste ponto de base, faço um ponto alto. Nós vamos distribuir os pontinhos dessa forma. Finalizada a carreira de ponto alto, agora nós vamos repetir
este padrão dessas duas carreiras para as últimas duas carreiras de ponto alto e ponto tela. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas, vou fazer mais 2 de separação, vou dar a laçada, pular 2 pontos, no terceiro faço ponto alto. Lembrando que esta é a última carreira de ponto tela e a seguir nós faremos então a última de ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro ponto de base faço ponto alto. Finalizada a última carreira de ponto tela, vamos para a última de ponto alto da manga. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Dentro desse espaço em que nós temos 2 correntes, vou preencher com 2 pontos altos, 1 e 2. Para o pontinho alto de base, vamos fazer apenas um ponto alto. Vamos tecer dessa forma até completar a última carreira de ponto alto da manga. Finalizada a última carreira de ponto alto, agora como forma de acabamento, eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. E esse acabamento do ponto baixo eu vou reproduzir no decote, ou seja, na gola e também no barrado da blusa. Então, eu vou começar tecendo 2 correntinhas, vou inserir pegando no pontinho ao lado e vou fazer ponto baixo, sendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Para encerrar a carreira de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Então, para a manga, seguindo essa quantidade de carreiras apresentadas, nós temos aí o total de 44 centímetros de comprimento. E vejam só a diferença que nós temos para o aumento dos pontos e para os pontinhos anteriores. Então, nós temos o barrado da manga um pouquinho mais solto. Bom, eu vou reproduzir a mesma quantidade de pontos e carreiras para o outro lado, para a outra manga. Finalizadas as mangas, agora nós vamos distribuir um ponto baixo para cada pontinho de base da gola e vamos fazer o mesmo acabamento no barrado da blusa. Então, eu vou amarrar o fiozinho na emenda dos ombros, passo a agulha, puxo o fio e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou fazer aqui 2 pontinhos, ou seja, 2 correntinhas, para começar o primeiro ponto baixo. E vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar, insiro na segunda correntinha e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora, vamos reproduzir esse mesmo acabamento no barrado da blusa. Para o barrado da blusa, nós vamos distribuir um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, eu insiro a agulha pegando dentro do espaço que nós temos da correntinha que foi tecida lá no início. Passo o fiozinho e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, nós vamos distribuir um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e teço aqui um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar a carreira, insiro pegando na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho, e aqui nós temos o acabamento no barrado da blusa finalizado. Para esconder os fiozinhos de arremate, vejam só que eu estou utilizando uma agulha de espessura menor. Aqui nós temos a 3,5. Então, eu viro a peça para o lado avesso, passo a agulha por entre os pontinhos baixos dessa forma e puxo o fiozinho do arremate passando por dentro. Quanto mais eu esconder esse fiozinho, que deve medir aí aproximadamente entre 7 a 10 centímetros, melhor. Então, eu passo o fiozinho, ó, por entre os pontinhos baixos até esconder completamente o fio do arremate.
E aqui nós temos a peça finalizada. E aí, o que achou da blusa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e assim que finalizar a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!